Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Ao escrever um TCC ou mesmo uma simples redação, a clareza e fluidez da escrita tornam-se essenciais. E é aí que entram os verbos de ligação. Embora muitas vezes passem despercebidos em nossas conversas diárias, sua relevância em um contexto acadêmico é incontestável. Ao estabelecer conexões entre ideias e garantir a coesão do texto, os verbos de ligação ajudam a guiar o leitor em sua argumentação. Para os estudantes que estão finalizando seus trabalhos de conclusão, dominar essa ferramenta gramatical pode fazer toda a diferença. E o melhor? Com exercícios práticos e até mesmo algumas abordagens lúdicas, aprimorar sua habilidade com esses verbos não precisa ser uma tarefa árdua. O que são verbos de ligação? Os verbos de ligação, também conhecidos como verbos copulativos, são aqueles que estabelecem uma relação de ligação entre o sujeito e o predicado. Portanto, eles não expressam ação, mas sim uma qualidade, estado ou característica do sujeito. Em resumo, sua função é unir as duas partes da frase, criando uma estrutura coesa e compreensível. Alguns dos verbos de ligação mais comuns em português são ser, estar, ficar, parecer, continuar e virar. Por exemplo, na frase "o aluno é dedicado", o verbo é um verbo de ligação, conecta o sujeito aluno à sua característica dedicado. É importante destacar que nem todos os usos desses verbos funcionam como verbos de ligação. Contexto é chave. Em "ele está correndo", o verbo está não é de ligação, mas auxilia o verbo de ação correndo. Exemplos de verbos de ligação: ser, Maria é estudante; estar, José está cansado; ficar, o tempo ficou chuvoso; parecer, isso parece interessante; permanecer, ela permanece tranquila. A importância dos verbos de ligação em textos acadêmicos. Os textos acadêmicos, por sua natureza, exigem uma precisão e uma organização que garantam ao leitor o entendimento claro do conteúdo. Uma argumentação bem fundamentada, por mais robusta que seja, pode se perder se não for bem articulada. É aqui que os verbos de ligação desempenham um papel fundamental. Esses verbos, muitas vezes vistos como simples conectores, atuam como verdadeiras pontes entre os pensamentos, garantindo que o leitor perceba a relação entre as ideias. Imagine-os como os elos de uma corrente, quando bem colocados, garantem a força e a unidade do todo. Em um TCC, onde a sequência lógica e a progressão da argumentação são essenciais, um verbo de ligação mal empregado pode desviar o foco do leitor ou até mesmo criar ambiguidades. Ao mesmo tempo, quando usados corretamente, eles contribuem para a fluidez do texto, proporcionando uma leitura mais agradável e menos truncada. Erros comuns ao usar verbos de ligação. Mesmo sendo uma ferramenta gramatical fundamental, os verbos de ligação são frequentemente mal utilizados. Aqui estão alguns dos erros mais comuns. Confusão com verbos significativos. Como mencionado anteriormente, verbos como ser e estar podem não atuar como verbos de ligação em certos contextos. Dizer "ele é trabalhando" ao invés de "ele está trabalhando" é um erro comum. Omissão desnecessária às vezes, para tentar tornar o texto mais conciso. Estudantes podem omitir verbos de ligação, resultando em frases ambíguas. Por exemplo, o resultado positivo poderia ser melhorado com "o resultado foi positivo". Uso excessivo. A redundância também é um problema. Utilizar verbos de ligação onde não são necessários pode tornar o texto prolixo. O fato é que "ele é uma pessoa que é muito aplicada" poderia ser simplificado para "o fato é que ele é muito aplicado". Evitar esses erros comuns não apenas aprimora a correção gramatical do texto, mas também melhora a clareza e a concisão da escrita.
Aspectos essenciais em qualquer trabalho acadêmico. Como exercitar os verbos de ligação. O processo de aprendizagem, embora muitas vezes associado a um ambiente estritamente acadêmico e formal, pode ser potencializado através de atividades lúdicas. A ludicidade, além de tornar o processo mais prazeroso, auxilia na memorização e compreensão de conceitos, atendendo a diferentes estilos de aprendizado. Aqui estão algumas atividades lúdicas que podem ajudar na compreensão e prática dos verbos de ligação. Jogos de cartas. Criei cartas com frases incompletas e outras com possíveis verbos de ligação. O objetivo é combinar corretamente a frase com o verbo. Por exemplo, carta 1, ela muito estudiosa. Carta 2, desafios diários. Propor desafios diários. Como escrever uma pequena história usando um determinado número de verbos de ligação. Isso incentiva a prática regular. Mapas mentais. Os mapas mentais são ferramentas visuais que ajudam a organizar e conectar informações. Para verbos de ligação, pode-se criar um mapa mental centralizando os principais verbos e, a partir deles, ramificar com exemplos de frases ou situações de uso. Essa atividade visual ajuda na associação de ideias e na consolidação do conceito. Histórias colaborativas em grupo. Comece uma história e passe para outro participante continuar, com a condição de usar um verbo de ligação específico. Este exercício promove a criatividade e a aplicação prática do conceito. Quebra-cabeças gramatical. Crie quebra-cabeças onde as peças contêm partes de frases. Os jogadores devem combiná-las de forma a formar sentenças corretas utilizando os verbos de ligação. Ao integrar atividades lúdicas no processo de aprendizagem dos verbos de ligação, os estudantes podem descobrir novas formas de assimilar o conteúdo, tornando a experiência educacional mais dinâmica e menos monótona. O importante é explorar diferentes abordagens até encontrar aquelas que se alinham melhor ao seu estilo de aprendizado. Exercícios contextualizados para praticar verbos de ligação. Para realmente dominar qualquer aspecto da língua, seja ele gramatical, de estilo ou estrutural, a prática constante é insubstituível. Quando falamos dos verbos de ligação, a teoria é, sem dúvida, importante. Mas é ao aplicar esse conhecimento em contextos reais de escrita que solidificamos nosso entendimento e habilidade. Veja alguns exemplos de como você pode praticar. Redações temáticas. Escolha tópicos específicos e escreva pequenas redações, priorizando o uso correto dos verbos de ligação. Por exemplo, um texto sobre violência na escola exigirá uma articulação clara das ideias, sendo uma ótima oportunidade para praticar. Reescreva frases. Pegue frases de livros, artigos ou jornais e reescreva-as, alterando ou incorporando verbos de ligação, e depois compare com a original. Revisão em pares. Num processo conhecido em inglês como peer review, você pode trocar textos com colegas e, juntos, identificar corrigir o uso de verbos de ligação. Ter uma perspectiva externa ajuda a encontrar erros que não percebemos. Diários de reflexão. Estabeleça o hábito de escrever reflexões diárias ou semanais sobre diferentes tópicos. Esse exercício não apenas melhora a escrita como um todo, mas também permite a prática específica dos verbos de ligação. Em um contexto pessoal e menos formal. Ainda tem dúvidas sobre como fazer bom uso dos verbos de ligação no seu trabalho acadêmico ou na redação? Veja o vídeo do canal Professora Pamba. Por fim, dominar os verbos de ligação é uma etapa fundamental na jornada para escrever melhor, especialmente no contexto acadêmico. Embora possam parecer simples à primeira vista, esses verbos desempenham um papel crucial em garantir a clareza, coesão e fluidez de um texto. Ao entender sua teoria, evitar erros comuns, fazer atividades e praticar a escrita contextualizada, qualquer estudante pode aperfeiçoar seu uso dos verbos de ligação. No fim das contas, é através da combinação de conhecimento e prática que conseguimos comunicar nossas ideias de forma clara, precisa e impactante.